Romanos capítulo 9, vamos focar no verso 27 e 28, e eu vou já partir para Isaías, eu vou focar em 2 versos de Isaías também, vou entrar aqui em um contexto histórico, né, e assim que eu adentrar nesse contexto histórico aqui, nós vamos dar uma destrinchada em João capítulo 1 em grego, tá bom? Brandel, se você puder colocar na tela então aí, Romanos capítulo 9, tá ok? No verso 27 e 28 que nós vamos estar lendo. Depois a gente vai partir para Isaías aí, tá ok? Quando tiver tudo ok, você pode estar me avisando aí, tá? Que eu começo a falar aqui. Está tudo ok? Deixa o Brandel Só um minutinho, colocar. um minutinho. Tá ok. 9:28. Romanos capítulo 9. Vamos focar primeiro aqui nos 2 versos, que o Romanos aqui, depois que, que Paulo cita Oséias, né? Ele fala do profeta Isaías aqui. E nós vamos observar a questão do intertexto a qual que ele está citando. O que é um intertexto? O intertexto seria, né, um texto que se baseia de um contexto que já foi dito, citado para construir um caso aqui, né? Então, em Romanos capítulo 9, no verso 27 e 28, citado aqui Isaías, e o contexto de Romanos 9, Paulo fala de techuvá, de retorno, fala sobre a questão da eleição, fala daquele que não era povo, que se tornaria povo, né? Então, e dentro desse contexto, nós vamos entender a linguagem que Paulo ministrava às igrejas e o que ele queria dizer, e onde que entra a questão das 10 tribos sobre esses aspectos. Então, isso é muito interessante nós abordarmos. A hora que eu tiver ok, você me fala aí, Brandel. Está ok, Pastor Kesto? Tá ok? No verso 27 aqui na Bíblia que eu tenho aqui, está assim. Também Yeshayahu, que é Isaías, né? Chama, ou melhor, clama, né? Acerca de Israel, né? Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente seria salvo. Aqui fala no verso 27 de Romanos 9, né? Romanos capítulo 9, né? Ainda que o nome dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente seria salvo. Aqui, Paulo está citando Isaías 10, né, entre o verso 21 e 22, né? E antes da gente ler lá Isaías, eu vou ler aqui o verso 28, também para que nós adentremos aqui dentro do contexto, né? Que nós citamos na semana passada. Aqui no verso 28 diz assim: porque ele completará a obra e, né? E abreviará, abreviá-la a em justiça, ponto e vírgula, porque o Adonai, né, que está o tetragrama aqui, porque a Adonai fará, né, ou seja, fala que a obra seria abreviada, né, porque a Adonai, né, ele preve a obra sobre a terra, ponto. Então nós podemos ver aqui que Paulo cita nesses 2 versos, cita Isaías. Vamos adentrar aqui no contexto de Isaías, né? Vocês podem estar abrindo a Taná de vocês aí. O Brandel também vai estar abrindo a Taná no hebraico, para a gente pegar aqui os 2 versos de Isaías, né? Vamos focar só no verso 21 e 22, né? Vocês vão começar a entender a questão que eu quero entrar. Agora que o Brandel abriu aí, você dá um toque, Brandel, que eu estou lendo aqui eu não estou vendo a tela agora, tá?
Estou lendo aqui o meu Taná aqui. Quando você abrir aí o Isaías 10, 21 e 22, né, você me dá um toque, tá? Então, nós vemos que em Romanos ali 27 e 28 ele cita Isaías. Até o Brandel abrir aí, eu vou estar explicando o contexto de Isaías, né? Isaías capítulo 10 aqui fala de um juízo sobre o rei da Assíria, né? O profeta Isaías, ele profetizou na mesma época de Oséias. A diferença é que Oséias, ele profetizou no reino do norte, e Isaías, ele profetizou no sul, né? Na época que o rei Jotão era vivo. Foi por volta do ano 777 antes de Cristo, né? Então, ou seja, ele ministrou aí aproximadamente de 30 a 40 anos antes da dispersão do Reino do Norte, né? Então, Isaías aqui, ele fala sobre a guerra que estava tendo entre os dois reinos estavam em conflito um com o outro, e Deus promete, através da boca de Isaías, punir o Reino do Norte, que estava praticando atrocidades aí. Mas, ao mesmo tempo que ele fala da punição, aqui em Isaías capítulo 10, ele também fala sobre o remanescente. Quem estuda o livro de Isaías, nós vamos pegar qualquer dia e estudar sobre os filhos de Isaías. A teologia normativa, ela ensina que Isaías teve 2 filhos, né? Mas quem é adepto da nova perspectiva teológica, qual nós cremos, entende que Isaías teve 3 filhos, né? Um dos filhos de Isaías chamava Shear e Ashuv, no caso em hebraico, que significa o remanescente voltará. O outro filho de Isaías chamava Immanuel, né, que significa Deus conosco. E o outro filho de Isaías chamava Maer Hashelah Hashbaz, que significa toma depressa os despojos e faz depressa a presa, né? O próprio nome de Isaías, Yeshayahu, que significa Adonai salva, ele é o nome que faz jus com que o próprio livro, no caso, expressa, né? Que o livro ele fala, Isaías fala muito de salvação, né? Fala de salvação e fala dos últimos dias, né? E o mais interessante é que o nome dos filhos dos profetas, como nós estudamos na semana passada, referente a Oséias, está também associado à profecia que o profeta fez, né? Eu vou dar um exemplo. Eu sempre uso aqui essa questão na Parashá Behar, né? Aliás, na Parashá Bechukotai, Levítico 26. Como eu já falei para vocês aqui, existe a lei de inclusão e exclusão. Quando o povo pecava, né, eles eram perseguidos pelos seus inimigos e eram expulsos da terra. E quando o povo, e se eles continuassem pecando, eles eram castigados 7 vezes mais. E quando eles obedeciam, né, a Deus, eles 10 perseguiriam 1000, né, e eles teriam domínio sobre os seus inimigos, né? E os 3 nomes dos filhos de Isaías estão abordando esses conceitos. Eu vou dar um exemplo. Shear e Ashuv, que é o filho de Isaías, que se me falha a memória, é o primogênito, né? Ele simboliza que o remanescente voltaria, né? Immanuel, que é o segundo filho de Isaías, né? Expressa que se o povo se arrependesse, Deus estaria com eles, né? E o Maer Hashlah Hashbaz explica, simboliza o quê? Que se o povo fosse desobediente, ele seria presa e despojo entre as nações, né? Então, tem um simbolismo. E aqui no contexto do verso 10, ao mesmo tempo que fala do juízo sobre a Síria, né? E o juízo também que Deus traria não só ao norte, mas também ao sul, porque Isaías ele profetiza tanto o cativeiro assírio e também ele profetiza o cativeiro babilônico, né? Então ele fala da destruição que viria aos 2 reinos, né? Mas eu quero focar aqui no verso 21, que tem uma revelação muito interessante, né? O verso 21 da minha Tanakh diz assim em hebraico: Shear e Ashuv, que é o nome do filho de Isaías, o remanescente voltará. Shear, Yaakov, o remanescente de Jacó, né?
El, aqui temos a preposição El, né, com o Makef, né, o Brandel deve ter colocado na tela aí, com o Makef, que é esse tracinho. E temos aqui El Gibor, El Gibor, né, ou seja, o remanescente de Jacó para o Deus forte voltará. El Gibor, né. Nós podemos ver que a palavra El Gibor aqui, né, também, ela faz construto com absoluto Gigi, no caso Gibor, aqui no verso 21 de Isaías 10, e a palavra El, né, que é constituído pela letra Aleph e a letra Lamed, né, que significa força que conduz, né, e essa palavra aqui é algo muito interessante porque ela significa literalmente divindade, né. Temos a palavra também Gibor, né, que é composto pela letra Gimel, a letra Beit, né, a letra Vav como uma madre lactionis, né, e a letra Resh aqui, né, Gibor. Se eu inverter aqui os sinais massoréticos aqui, né, e tirar a letra Vav, que é uma madre lactionis, eu posso colocar Gever, né, e Gever é uma outra palavra em hebraico para homem, né. Então, ou seja, quando a gente estuda a Bíblia no nível Sod, nós podemos observar que, profeticamente, aqui Isaías diz que o remanescente voltaria para a casa de Jacó, né, que seria a casa de Jacó, não simboliza apenas as 10 tribos, mas simboliza as 12 tribos unidas, porque as 12 tribos teve origem de Jacó, né. Para El Gibor, para a divindade, aqui poderia se traduzir como divindade homem ou divindade forte. Por que Paulo diz que em Cristo, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade? Porque Paulo, ele sabia que em Cristo existia esses conceitos, né, de toda a força condutora habitar nesse homem forte. E a força de Yeshua não é vista da forma ocidental, né, onde as pessoas elas têm a visão de Hollywood, de um super-homem, mas seria aquele que traria um conceito de unificação. Mas esse El Gibor, né, esse Deus forte, ele simboliza aquele que traria princípios e aquele que traria conceitos que trariam cura a um povo. Então isso é muito interessante nós atentarmos. Quando nós vamos para o verso 22, nós temos a palavra ki, né, a preposição ki, kim, porque com, e ri, porque como era, anha, como era teu povo, porque como era teu povo Israel, né? Como era teu povo Israel. Deus fala, porque como era o teu povo Israel, né? Kehal Hayan, como areia do mar, porque como era teu povo como a areia do mar, Shear, apenas o Shear e a chuve, apenas o remanescente voltará. Eu vou dar uma pausa aqui na metade do versículo. Aqui nós temos uma revelação muito interessante de Isaías, que Paulo diz ali sobre a questão, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente voltará. E por que o profeta Isaías e por que Paulo utiliza essa expressão do profeta Isaías, areia do mar? Porque as 10 tribos que tinham sido miscigenadas entre as nações, elas seriam incontáveis. Deus sabia, através, e usa o profeta para dizer ao povo que para dizer que a questão genealógica das 10 tribos não seria mais possível de se trazer em uma plenitude. Eles seriam miscigenados entre os outros povos. E através do alcance deles, né, não só as 10 tribos viriam, mas também
pessoas que seriam enxertadas nessas tribos viriam também. E isso é algo muito interessante, né, que nós temos que atentar, né? Shear e a chuva, só o remanescente voltará. A outra parte do versículo está aqui, Bo, né? Virá, Kelai, Kelaion, né? E virá todos vós, né? Todos vós. Harutz, uma destruição, Shotef, cheia, Tsedaká, cheia de justiça. Ponto. Aqui diz que viria uma destruição, né? Cheia de justiça. Ponto. Eu quero entrar aqui no outro conceito muito interessante, né? Que viria uma destruição cheia de justiça. Ou seja, Deus ele iria não só destruir os infiéis, que seriam os inimigos de Israel, mas também iriam destruir aqueles que não quiseram retornar, né? E ia destruir também aqueles que não quiseram retornar. Isso é algo muito importante. Antes de eu entrar aqui na Bíblia grega, né, eu quero trazer um conceito aqui muito interessante, né? Esse conceito aqui é um estudo elaborado pelo Dr. Don Richardson, né? E o Dr. Don Richardson ele escreveu um livro muito interessante chamado O Fator Melquisedeque, né? E é um livro que eu já li alguns anos atrás, eu achei muito interessante alguns aspectos e vai entrar nesse tema das duas tribos, né? O Dr. Richardson, ele fez algumas pesquisas aqui, né? Não só pela faculdade de Oklahoma, mas também no caso por Oxford, né? E ele não foi muito bem visto pela comunidade evangélica devido aos argumentos que ele trouxe, né? Qual que seria a proposta? Se a Bíblia ela conta a história da criação e a história da dispersão e do retorno de tribos, automaticamente, se nós pegarmos relatos de várias etnias, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um plágio, que seria o relato da criação, né? E aqui na página no livro Fator Melquisedeque, na página 33 e 34 aqui, nós vamos observar algo muito interessante, né? O doutor, no caso Richardson, ele trouxe um documento histórico do século XV de Molina, referente ao povo Inca, né? E de Molina ele cita sobre o rei Pachacuti, né? Que foi praticamente os últimos das dinastias dos Incas, né, no século XV, né? E nós sabemos que os Incas eles eram de origem politeístas aí, né? E ele traz um relato muito interessante de Pachacuti, né? Inclusive os Incas eles tinham uma forma de escrita lá, tipo codificada. E o de Molina conseguiu codificar essa escrita, ele viu uma semelhança muito interessante com Salmos, né? E foi descoberto que algo muito interessante. Quem lê o livro aí vai pegar os detalhes aí. Eu vou passar resumido, mas quem estudar o livro vai pegar alguns detalhes muito interessantes. Eu até tirei um print para o Brandel colocar aí do livro, do Fator Melquisedeque. Depois os irmãos podem estar até lendo. Então, ou seja, de Molina ele traz algo muito interessante, porque em uma determinada época, o rei Pachacuti ele relatou que eles adoravam o deus, né, Sol, né? E quando ele começou a observar o Sol, né, ele falou assim: se o deus Sol, se o Sol realmente é um deus, como que uma simples nuvem pode cobrir, no caso, o Sol? Se o Sol é um deus,
por que, que a glória dele é coberta por uma simples nuvem? E por que todos os dias ele está sempre nascendo no mesmo lugar e se pondo em outro local? Se ele fosse um Deus, ele trabalharia de formas diferentes. Ele fez esse questionamento. E ele foi consultar um antigo ancião também da sua comunidade, né? E ele descobriu algo muito interessante, que os antigos, né, incas, né, eles adoravam um deus chamado Viracocha, né? E esse deus chamado Viracocha, ele era o Deus único e soberano, criador dos céus e da terra, né? E disse Richardson, através do caso desse pesquisador do século XV de Molina, que Pachacuti, ele teve um sonho, né? E esse próprio Deus chamado de Viracocha, que era o Deus criador dos céus e da terra, ele teve contato sobrenatural com ele, né? E disse para ele de pegar e destruir os altares ao Deus Sol e queria trazer respostas do Ocidente, né? Só que diz a história que Viracocha que no caso que o rei, no caso esse rei chamado de Pachacuti, ele só conseguiu ter contato com a classe alta, né? Porque teria que se mudar todo um conceito já ensinado ao povo há milênios. E a classe alta, ela teve essa conclusão por questões históricas que os povos antigos, eles criam num Deus único e soberano, mas foram desenvolvidos outros deuses intermediários. Eles criam que esse Deus único e soberano, dentro da questão do panteísmo, não se interferia nos afazeres dos homens, né? E conclusão, disse de Molina que Pachacuti, ele não obedeceu à ordem de Viracocha, e no século XV, quando os espanhóis vieram para a América, o povo inca foi todo destruído. E esse deus chamado de Viracocha, que ele conhecia como Viracocha, disse que se ele não obedecesse essa voz de cessar a idolatria, todos eles, né, toda a nação inca seria destruída. E isso realmente aconteceu. O outro relato que eu quero passar para os irmãos também, que eu acho muito interessante aqui, né, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Na página 34 também, diz que em 1867, né, um missionário, né, um missionário da Noruega, né, chamado de Lors, né? O nome dele seria isso, da Noruega, chamado Lars Skrefsrud, né? Lars Skrefsrud, né? Ele foi para a Índia, né? Ele foi para a Índia e chegou na Índia, chegou na parte norte da Índia ali, ele teve contato com o povo Santal, né? E esse povo Santal, estava ele, seu amigo ali, e esse povo Santal era uma comunidade de 2,5 milhões de pessoas, né? Tava ele e seu amigo ali, né, chamado de, no caso de Hans Boris, né? Que seria também o seu amigo missionário que o acompanhou. E diz que Lars, né, esse missionário, ele aprendeu a língua santal, né? E ele começou a tentar evangelizar esse povo. Ele achou que seria um pouco difícil dele evangelizar, né, todo esse povo, devido, puxa, eles não têm nenhum tipo de conceito judaico, né, ou conceito do cristianismo. Como que eu vou apresentar Jesus para esse, né,
para essa pessoa de uma forma tão ampla, né? Então ele estava tendo uma certa dificuldade nesse aspecto. Mas o que surpreendeu, no caso, esse missionário, né, que seria o Skrefasrud, né? O que surpreendeu esse missionário que quando ele aprendeu a língua santal e começou a ministrar ali, os sacerdotes, os sábios ali da região falou o quê? Puxa, esse camarada aí, ele tá falando do Deus, né? Do Deus chamado de Ticurgo, né? E ele foi pesquisar o que seria Ticurgo, né, na língua indiana, nessa língua santal aí. A palavra Ticurgo significa verdadeiro e Gil é Deus, né? E ele perguntou para os sábios ali sobre esse verdadeiro Deus, como que era esse verdadeiro Deus. E por incrível que pareça, os sábios central, eles disseram que há muito tempo atrás, né, esse Deus verdadeiro criou o homem e a mulher, né? Tem um nome, ele chama Adão de Harã e Eva de Aion, né, chama Eva de Aion, e na cultura santal diz que eles se embriagaram com cerveja, né? E quando acordaram, eles viram que estavam nus, né? Depois disso, eles foram levados para uma caverna, né? E, aliás, diz que Adão e Eva, diz que esse suposto plágio de Adão e Eva teve filhos e filhas. Eles trouxeram o pecado para a terra, né? E dessa geração de Adão e Eva surgiu apenas um casal que ficou preso numa caverna, que ali já seria que essa caverna chamava Arará, que seria um plágio do monte Ararat, onde a arca ela repousou. E ali o Central disse que eles perderam contato com esse Deus remoto, né? E o mais interessante é que esse missionário, ele fez o quê? Ele falou assim, mas eu posso te ensinar como você pode se reconectar a esse Deus único e verdadeiro, né? E através dessa mensagem desse missionário, houve uma conversão em massa ali na Índia, que na época, na Europa, o pessoal ficou abismado, né? Ou seja, ele usou a linguagem do povo da época ali para alcançar esse povo central. E milhares de indianos nessa época, por volta de 1867, aceitaram Yeshua como Messias. O que eu quero dizer com essa história? O que essa história tem a ver com as tribos perdidas? Eu quero dizer para vocês o quê? Que desde quando as tribos foram perdidas, né? As 10 tribos foram perdidas, desde então elas foram se espalhadas por todo o mundo, ou seja, e cada etnia que o Dr. Richardson pegou, estudou, tem um relato da criação, né? E os mentirosos aí fora diz que o politeísmo ele é um conceito mais antigo que o monoteísmo, né? E isso hoje, através de estudos mais profundos, está sendo provado que, ao contrário, está sendo comprovado que toda nação politeísta, nos seus primórdios, se vocês pesquisarem a cultura do povo, fala de um Deus único e soberano. E esse Deus é chamado de Deus remoto. Né? A palavra, no caso, remoto, que seria um Deus que foi esquecido. No entanto, que lá em Atos, o próprio apóstolo Paulo usa esse mesmo conceito que esse missionário utilizou para falar do Deus desconhecido, né, que estava sendo aplicado ali no Areópago, né, referente às citações de Epimênides, né. Então isso é um fato muito importante e interessante que nós temos que atentar. Então, por exemplo, quando nós vemos o apóstolo Paulo ministrar, há uma semelhança muito grande referente a alcançar as tribos perdidas e os povos,
referente a esses conceitos que foram passados na antiguidade. E o próprio apóstolo Paulo diz lá em Atos, capítulo 14, no verso 16, que Deus, ele deixou, no princípio, os povos andar cada um no seu caminho, mas nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, né? Ou seja, então quando nós vemos que as nações, né, no caso, bastante remotas aí, tem um relato de um Deus criador e um plágio do relato da criação, nós vemos que a Bíblia, além dela contar a questão histórica, ela tem a questão de unificação das tribos através desses povos. Qual que seria a função da nação de Israel? A nação de Israel ela tinha a função, né, através, não só através de Yeshua, mas através do seu povo, do quê? De trazer esse elo perdido que desse Deus, no caso, conhecido como Deus remoto, para as outras nações, né? E nós vivemos isso hoje, né? Nós podemos observar que as várias religiões que temos hoje, elas têm um conceito de um Deus, no caso, remoto, mas é necessário alguém que explique para que esse retorno seja algo pleno e constante na vida das pessoas. Então isso é algo bastante interessante. Quando a Bíblia foi escrita no paleo-hebraico, né, foi utilizada uma expressão pagã, né, El, né? Essa palavra El que eu li ali, ela é de origem pagã também, né, dentro da língua cananita, né, e que é a união da letra Aleph e a letra Lamed, né? É uma expressão pagã também, porque os antigos povos de Ugarit, eles também adoravam um deus patriarcal chamado de El. E o mais interessante é que se vocês estudarem os textos de Ugarit, vocês vão observar algo muito interessante. O deus El, ele era chamado de deus patriarcal. Por que ele era chamado de deus patriarcal? Como a sociedade ugarítica, cananeia, eles eram enoteístas, eles criam um Deus único e soberano, que não se interferia nos afazeres dos homens, né? Mas sim era necessário intermediários para se chegar até ele. Isso você vai encontrar escritas, no caso, escritas cuneiforme, né? Em textos de Ugarit. Quando nós estudamos um pouquinho o grego, a história dos gregos, dos povos helenos, nós vamos observar um conceito muito interessante. O deus Theos, né, o deus Theos, que deu origem ao nome Zeus e o português Deus, né, ele também era chamado do deus remoto, né, o deus único e soberano que não se interferia nos afazeres dos homens. E o mais interessante que nós vamos estudar aqui na Bíblia grega, que essa palavra Theos, que era dada a uma divindade máxima, né, que era o deus dos helenos da antiguidade, né, foi colocado dentro da Bíblia, né, da mesma forma que esse missionário aí, ao ensinar a Bíblia para o povo santal, né, e usar essa expressão Tikur, a expressão do caso de Gil, né, que seria um nome dado a uma divindade máxima desse povo, né, e trouxe para a questão bíblica. Então, ou seja, é natural hoje geralmente as pessoas elas começam, algumas pessoas na internet começam a satanizar a questão de nomes, né? Essa própria besteira mesmo, de que fala que Jesus é Deus cavalo, essas coisas aí. Mas o próprio hebraico tem conceitos que veio também do paganismo, como também temos na Bíblia, no caso, em grego, né? E eu costumo dizer o quê? Que a língua hebraica é santa, mas a escrita hebraica, ela não é santa, porque ela usou hieróglifos egípcios e também usou o alfabeto sírio-fenício, né? Então isso é algo muito interessante que temos que abordar. Eu vou pedir para o Brandel aí, né, está abrindo, colocando na Bíblia grega, João capítulo 1, Evangelho de João, né?
Antes de eu continuar o estudo aí, todos estão me entendendo aí? Perfeitamente, pastor Kesto. Sim. Glória a Deus. Excelente, Beleza. pastor. Opa, o Maurício também está aí. Glória a Deus, é benção. Podemos começar a leitura aqui na Bíblia grega, em João capítulo 1. Já colocou aí, Brandel? Pastor Kesto, eu vou colocar aqui o texto da Almeida corrigida mesmo, pode ser? Tá, sem problema, tá? Eu só estou falando para os irmãos aqui que eu vou ler em grego, tá? E vou traduzir para vocês aqui, tá bom? Ok. Aqui no verso 1 de João, capítulo 1, diz assim: Enarre en Logos. Em princípio, era o Logos. Kairologos en pros ton theon, né? E o Logos estava com o Theon. Kaiteos en Logos, né? E o Logos era um Theos. Ponto. Vou dar uma meditada aqui. Se nós pudéssemos voltar a 600 anos atrás, na época de Heródoto, e Heródoto visse esse texto aqui de João, né? Ele iria falar o quê? Que esse Theos aqui seria o Deus dos helenos, o único e soberano, o Deus remoto que não se interfere nos afazeres dos homens. Então, ou seja, quando João escreveu o seu evangelho, ele sabia que os gregos iriam entender dessa forma, né? Ou seja, aqui existe uma questão muito interessante que João está dizendo está usando uma linguagem grega para que os gregos se tornassem monoteístas e adorassem apenas o Deus único e soberano. E como já foi explicado aqui uma vez, né? Quem estuda um pouquinho grego, a palavra theon, né, quando a palavra theos, ela termina com o sufixo ni, com a letra ni, né? Significa que ela está na forma atributiva de sujeito, né? E quando a palavra theos termina com a letra sigma, ela está como sujeito do objeto direto. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Então, por exemplo, aqui no final do versículo 1 está Kaiteos en Logos, né? Ou seja, o final do versículo aqui, o texto está na forma indefinida, né? Como que eu sei que está na forma indefinida? Porque o artigo ele está na frente do verbo e não antes do verbo, né? E geralmente, por exemplo, por isso que você vê vários tipos de tradução referente a esse texto aqui. Você pega a João Ferreira de Almeida, traduz tudo Deus, né? Você pega a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, fala que o Logos era um Deus. Seria uma tradução mais correta. Por quê? Porque o tradutor da Novo Mundo sabe que o texto aqui está na forma indefinida, né? E quando o texto está na forma indefinida, né, a palavra theos aqui que está conotando ao Logos, ela está sujeita do objeto direto, que é o theon. Então, ou seja, o que qualifica o Logos como theos, como Deus, né, estar associado ao objeto direto. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem. Então, ou seja, como que nós sabemos que há uma separação do Logos como theos aqui e o theon? Por causa que um está na forma atributiva, como objeto direto, e o outro está na forma qualitativa, como sujeito. Então, isso é muito importante a pessoa entender. A palavra Logos aqui, na época de Heródoto, era vista como fundamento, né? Ou seja, então quando João fala aqui sobre o Logos, ele não está dizendo que o Logos é apenas um verbo ou uma palavra, mas diz que o Logos é o fundamento, esse fundamento estava com o Theon, e esse fundamento era um Theos, porque esse fundamento era qualificado pelo Theon. Isso é algo muito interessante que a pessoa tem que entender.
Verso 2. O tos enarre proston teon. E ele estava no princípio com o teon. No verso 2. Nós vamos ler até o verso 16 aqui. Verso 3. Pantadi autu, né? Tudo de, por intermédio, autu dele, egeneto, nasceu. Egeneto pode ser nasceu ou aconteceu. Caicores, e sem. Caicores, autu, e sem ele. Egeneto, nasceu. O de, nada. Ou seja, sem ele, nada nasceu. Enro, gegonem. Essa palavra aqui, gegonem, é uma palavra muito interessante, porque na sua Bíblia está sem ele nada se fez, né? Mas aqui não é o verbo fazer aqui em grego. Aqui está uma palavra que conota uma realidade, ou seja, sem ele nada se tornou real, né? Para vocês entenderem o significado da palavra gegonem, aqui fez, aqui seria fez no sentido que sem ele nada seria real, né? Ou seja, falando que o Logos ele era o intermediário, né? Ele era o fundamento. A palavra Logos pode ser fundamento, sentido, verbo, palavra, é uma expressão bem ampla. Verso 4. Enaltou, e nele, enaltozoi, e nele a vida estava. O verbo em aqui, né, que significa que nele a vida existia. E o verbo zoe, como eu já falei para vocês aqui, seria a vida espiritual, porque em grego existe a palavra bios, a palavra psirre e a palavra zoe, né? E zoe significa vida no sentido espiritual, né? De você internalizar o intelecto divino desse fundamento. Kaiezoi, e a vida, era, entofos, era para, ou existia para a luz, tom antropon, dos homens, e a vida existia para a luz dos homens. Aqui é algo muito, no caso, interessante também, né? Porque aqui nós vemos que João ele usa o paganismo para explicar o verbo, né? Algo muito interessante. Por quê? Na mitologia grega, dos antigos helenos, existia o primeiro homem foi o homem luz. Né? Quem estudou um pouquinho da mitologia grega vai saber disso. O primeiro homem foi o homem luz. E esse homem ele foi gerado por Theos, né? Então, ou seja, quando fala assim, quando está falando aqui, ele era para a luz dos homens, né? O que o grego ia pensar? Peraí, esse Yeshua, que é chamado de Logos aqui, ele foi a luz para os homens, né? Então, ou seja, João aproveita um plágio da criação, né? Para explicar um retorno, né? A um princípio. E isso aqui que o João está dizendo não está se referindo apenas ao gentil, mas também aos dispersos. Isso é algo muito interessante que a pessoa tem que atentar. Verso 5. Kaitofos, e a luz, entre, escotia, entre a treva, né? Fonei, resplandeceu. Cai escotia, e a treva. O to, nele. O, não. Catelaben, não prevaleceu. Ou seja, e as trevas, né, ou seja, a desordem, não prevaleceu sobre a luz. E essa luz seria o fundamento, seria o membra, que seria o logos, né? Verso 6. Egeneto antropos, né? Nasceu um homem, né? Nasceu um homem. A palavra que agora grega é a palavra
a, a pesta, a, a, pest, a pestal menos, a pestal menos. Existia um homem enviado para, aqui temos a preposição para, de Theos. Existe um homem enviado de Theos, né? Ou seja, se um grego que conhecia um pouquinho da mitologia sabe da história do homem-luz que nasceu de Theos, ele iria identificar esse homem como, no caso, Yeshua, né? Então, aqui da mesma forma que o missionário lá no povo central usou o plágio da criação para evangelizar, João também usa, né? Existia um homem nascido de Deus, né? Onomá, o seu nome, né? Onomá auton, o nome dele. Ioannes, em grego, era João, né? Que em hebraico é Yohanan, que significa agraciado por Deus. Aqui está falando de João, que nasceria para testificar dessa luz, né? Verso 7. O tos enten, né? Este, né, enten, veio, né? Eis para martirion, ou melhor, martirian, a palavra martíria para testificar. Iná, a preposição iná, a fim que a marti sim, a fim que testificasse peri, junto, tu, da, fotos, da luz. Qual que é a diferença de fos, né, fos em grego, e fotos? Essa palavra fotos aqui deu origem à palavra portuguesa fotos. Fos é luz, fotos é imagem da luz. Então, ou seja, aqui João foi escolhido para ele testificar junto da imagem da luz, né, que seria o Messias. E a fim que pantes todos, né, pistelson sim, a fim que para que todos crescem, a fim para que todos crescem por intermédio, né, a fim para que todos crescem por intermédio ao tu dele quem, né, a fim para que todos cresçam por intermédio de João, né. Então, o João ele tinha que testificar a imagem da luz para que todos cresçam. Verso 8. Uk, não, en, era, Ekeinos, não era ele. Daqui está falando de João. A palavra Ekeinos aqui é um pronome aqui. Ekeinos, não era ele. Tofos, a luz. Mas, ina, a fim que martirese, né, mas a fim que testificasse, peri, junto, tu, da, fotos, da luz, assim, ou seja, João ele tinha que testificar a imagem da luz, né? Ou seja, fotos aqui seria luz no sentido de imagem, né? Ou seja, ele teria que dar um testemunho, teria que ter uma semelhança dessa luz aqui, é algo muito interessante. Verso 9, né? Entofos, estava a luz do Toaletinon, estava na luz a verdade. Rofoti,
Lofoti, sei, zei, né? E o resplandeceu, pantá, tudo, antropon, ou seja, fala que a luz, ela resplandeceu sobre os homens, né? Ercomenon, ercomenon, ercomenon significa achou, achou, eis, para, tom, o, cosmo, né? Aqui fala que a luz, ela resplandeceu, né? Ela resplandeceu para o cosmos. A palavra cosmos aqui, ela pode ser mundo, ela pode ser universo, ela também pode ser conceito moral, tá? Ela tem esses três significados. Então, por exemplo, a luz, além dela resplandecer sobre o universo, sobre o sistema da criação, ela também resplandeceu sobre o planeta e também resplandeceu sobre o conceito moral. E o conceito moral está associado ao quê? À forma de agir. Isso é algo muito importante que a pessoa tem que entender. Deixa eu ver aqui no verso 10. Verso 10. Entou cosmos, né? Etos cosmo. E no cosmo era, né? No cosmo, encai cosmos, né? Aqui posso traduzir eno cosmo estava, né? E a luz estava no cosmo, a luz estava no mundo. Cairocosmo e o mundo de autu por intermédio dele Egeneto nasceu. Temos aqui a conjunção cai e ro cosmo. Eu cosmo. Auton nele. Uk não o conheceu. Fala que a luz estava no cosmos, estava no mundo, né? A luz estava no conceito moral, ou seja, que ele está falando algo não só do primeiro século, mas lá de trás, antes de existir 10 tribos, ou seja, ele diz que o conceito moral, né, a ordem estava no mundo, né, mas o mundo não o conheceu. Né? Por quê? Porque nós vemos que lá atrás se fugiram desse conceito moral. É por isso que eu falo que a nossa fé ela está além de judaísmo, a nossa fé ela está a voltar ao princípio do Éden. Então, isso é algo muito importante. Verso 11. Eis está idia, né? Está idia, para o seu ele tem, veio, para o seu veio. Cairoi e dioi, e os seus, o tom, ele, o pere, le, bom, e os seus não o receberam. Quando falo os seus aqui, tá? A grande maioria fala, tá vendo? Veio para os judeus. Não, aqui está falando de um contexto lá de trás. Quando fala veio para os seus e os seus não o receberam, aqui está abrangendo além dos judeus. Está falando lá de trás que a ordem veio ao mundo e o mundo rejeitou. As nações rejeitou a ordem. Né? Aqui não cabe só aos judeus, não. Verso 12, né? O soy de Elbem. Mas os que receberam o tom ele, Eidokem tiveram, o tois eles, Exu Sion o direito,
Tikná. Essa palavra tikná aqui na sua Bíblia está filhos, né? A palavra tekná aqui em grego, né, significa descendência no sentido de relacionamento, tá? Ou seja, todos aqueles que o receberam tiveram o direito de ser chamados tekná. Aqui é descendência, teknatel, descendência de Deus. A palavra grega para filhos é a palavra ion. Aqui não está ion. Aqui está a palavra tikná. Por que por que João colocou aqui tikná e não ion? Porque aqui está se referindo não só a um povo no sentido de nacionalidade, mas está se referindo ao quê? De descendência no sentido de relacionamento. Se vocês pegarem, vou dar um exemplo aqui básico, o dicionário Strong, na página 5043, né? Essa palavra tiknon, que aqui está tikná, significa descendência, né? No sentido de você ter um relacionamento com alguém, tá? Então, ou seja, aquele que tivesse relacionamento, né, através do Logos, seria chamado de teknatel, de descendência de Deus, né? Genestai, né? Porque renasceu, né? Tois, né? Tois, piste, ossim, porque creram para, no caso, estou, para o, porque creram para o, né? Porque creram para o, deixa eu pegar outra metade do versículo aqui. Onomá, para o nome, autu, dele, ou seja, porque creram para o nome dele, né? Então poderia ser chamado de filho de Deus aquele que cria, aquele que tinha um relacionamento. Verso 13. Royuk, os quais não, ex, a palavra ex aqui é sair, a quais ex não saiu, né? Aimaton, a quais não saíram do sangue. Aqui tá vendo? Aqui não tá falando de descendência, a quais não saíram do sangue, né? O de, nem, ek, saíram, né? Telematos, né? A quais também não saíram, né? A quais não vieram da carne, sarcos, né? Não vieram da carne. O de, e nem os que saíram, né? Os que vieram também, telematos, andros, né? E aqui também não vieram de varão. Mas mas saíram de Deus, ou seja, então era aqueles que seriam chamados descendência, não eram o que era saído do sangue ou saído da carne, mas aqueles que viessem de Deus, no sentido de mudar o seu conceito moral para um princípio, tá? E aqui está se referindo não só ao povo de Israel, né? Eu esqueci a última parte do versículo aqui. Egenetessan, né? Porque renasceram, né? Renasceram. Verso 14. Kairologos, eu, o fundamento e o verbo, sarx egeneto. Aqui a tradução mais correta, eu fundamento em carne nasceu, né? Porque a palavra egeneto aqui pode ser acontecer de nascer. E o fundamento em carne nasceu, ou seja, quando é ensinado que Yeshua é a salvação, é porque ele é o fundamento que rege no caso, o universo. Todo o princípio de uma criação, todo um princípio para se andar em conceitos morais, todo um princípio de uma sociedade viver em paz está nele, né? Porque ele é a criação, ele é a instrução, ele passa todas as coisas. Cai esque
no sean, né? Ou seja, fala que o verbo ele nasceu em carne e esquenosen, habitou, tabernaculou. Essa palavra grega aqui, ela é uma variante, ela é uma equivalente da palavra hebraico shachante, que deu origem à palavra Shekhinah, né? Aqui é uma equivalente em grego. E o verbo, né, se fez carne e tabernaculou em mim, entre nós, né, em nós. Ah, cai, né, cai e te assa meta, né? E tem a doxa é a palavra doxan, a glória, doxa é glória, ao tu dele, doxan, a glória, né? Observamos a glória dele, né? A glória, deixa eu ver outra parte do versículo aqui. Os monogenos, os monogenos, a glória do unigênito, né? Para do patros, do pai, plerê, cheio, caritos, ou seja, cheio de uma graça possuída, caritos, cai aleteias, cheio de graça e verdade. Aqui é algo muito interessante, porque vemos, disse que esse verbo que se fez carne, ele era cheio de bondade, né? E de verdade. A palavra aletheia aqui, que vem do hebraico emet, dizia que esse Yeshua que seria apresentado às nações, não só para Israel, ele teria a bondade, né? E a verdade. E a verdade seria o juízo, tá bom? Para aqueles que não aceitassem, no caso, a verdade. E nós não vemos isso sendo ensinado no meio evangélico, infelizmente, talvez por falta de conhecimento, né? Então nós temos que observar esses conceitos, né? Eu acho que eu parei no. Deixa eu ver onde eu parei aqui, meu Deus. Tá no 14, deixa eu ver. Isso eu parei no 14. Agora eu vou pro 15. 15. Ioannes, que é João, né? Martiriei, testificou. Peri, junto a o tu, junto a ele, que seria ao Logos, né? Kaikere Gem e clamou dizendo, né? Legon clamou dizendo o tos a ele, né? Este ron epon, esse é aquele que soube, né? Oró opon, que após mu, opon mu, esse é aquele que soube e após mim, né? Deixa eu pegar outra parte do versículo aqui. Eu estou fazendo uma tradução livre, tá? Então eu leio aqui e faço no caso a paráfrase, né? Ercomena, Ercomenos, e achou, ele que veio após mim e achou. Gegonen, antes de mim ele já era real, né? Ele já existia. Oti, protos, né?
Protos é primeiro, porque primeiro, protos, primeiro, protosmu, antes de mim, né? Aqui está o verbo ele já existia, ele já era, né? Existia. Por que João fala isso que existia antes dele? Porque esse fundamento já estava no princípio com Deus, e os homens esqueceram esse fundamento. Então foi necessário esse fundamento se fazer carne para que haja não só a unificação do reino, mas também que os princípios imutáveis de Deus se tornassem real em novos céus e na nova terra. Está acabando, vou até o verso 17. Verso 16. Caectu pleromatos. Né? Caectu pleromatos. Vamos traduzir aqui de uma forma cai. E Caec, e saiu, tu. Pleromatos, da plenitude possuída. O tu. Nele. Emis. Em vós. Pantes. Em vós todos. Elabomem. Recebemos. Carim, ou Harim, né? Quando você pega algumas gramáticas gregas, a letra. Alguns lê a letra ki, como ki ou então ri, né? Então pode-se ler aqui Harim, Harim ou Karim, né? Vai do viés teológico de cada um. Karim, né? E a ação de graça, anticaritos, possuiria uma outra graça, ou seja, da plenitude desse logos, nós receberíamos uma ação de graça sob uma graça possuída, tá? Eu tenho uma vertente aqui muito interessante, não vou explicar em detalhes por questão de tempo, mas quem estuda o hebraico vai saber que em hebraico existe duas palavras para graça. A palavra hesed, que é usado para perdão, né, quando Deus perdoa alguém, é graça no sentido de perdão, de misericórdia. Essa ação de bondade de Deus, quando a pessoa é perdoada e a pessoa anda na justiça desse Deus, ela alcança o caritos, faz ela possuir uma outra graça, que seria o Hem, que é o favor de Deus. Seria aquela mesma graça que Deus achou em Noé. Hem, né? Achou graça em Noé. É quando alguém é observado por Deus e passa um encanto, né? E é encantado por esse Deus, né? Deus vê encanto naquela pessoa porque vê um conceito de justiça nessa pessoa. Verso 17. O tironomos, porque a lei, né? Diamossos, por intermédio de Moisés, Edotem veio, né? E caris é a graça, cai e a lateia é a verdade, dia por intermédio de Iesu, né? Iesu Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, Egeneto nasceu. Alguns teólogos usam esse texto aqui do verso 17 para dizer que a graça, né? A verdade veio por Cristo e como se a Torá fosse uma mentira. Mas aqui não é isso. Quando fala que o nomo, né, a palavra nomos em grego significa uma regra dentro de uma norma. Né? Ou seja, Moisés, através de Moisés, veio a regra e a norma. E essa regra e a norma que é a Torá, ela é baseada de Emet
e de Tzedaká. Através da Torá, você tem o conhecimento da fraqueza da sua carne. Por quê? Porque a Torá, ela mostrou, através de Moisés para o homem, né, a fraqueza da carne. Mostrou para o homem, né, a verdade do juízo e a justiça de Deus, né? Mas em Yeshua é diferente, porque ele, através dele veio, no caso, a graça e a verdade, né? Que dele nasceu. Por quê? Aqui está falando que ele é a essência da Torá. Como que eu sei disso? A sentença, o juízo de Deus está fundamentado no emet, que é a verdade. E a justiça de Deus está fundamentada na graça. As ações de graça de Deus fundamentam a sua justiça. E a verdade de Deus fundamenta o seu juízo, né? Então, ou seja, Cristo, ele é aquele que passou para Moisés a regra dentro de uma norma, porque ele é o Criador, né? Porque através dele nasceu a graça e a verdade, ou seja, a justiça que está expressa nessa Torá, nesse ensinamento, nessa instrução que é a lei, e também, né, as ações de bondade. Tá ok? Então, ou seja, qual que foi o intuito desse estudo de hoje? Que eu quis passar para os irmãos aqui, que é algo muito interessante, tá? Que eu quis passar para os irmãos atentar para esse estudo. Eu quis passar para os irmãos que Deus, ele tem toda uma retórica para ensinar, né? E muitas vezes ele usa conceitos até foi usados na própria Bíblia, conceitos pagões aí, né? Para que houvesse uma techuvá, houvesse um retorno, né? A um princípio. E isso é algo que não só alcançou o povo judeu, mas também os outros povos das nações. Eu quis mostrar para vocês também que um resquício de um Deus único e soberano, remoto, existe em toda a parte do planeta. Eu não abordei aqui mais as questões do Dr. Richardson, porque o estudo ficaria em 3 horas, que é muita coisa para falar. Mas eu quis trazer para vocês que o que alguns missionários ensinavam na Idade Média, né, era ministrado também pelos apóstolos, tá ok? Eu vou estar abrindo para perguntas aí, tá? E agradeço a oportunidade, em nome de Yeshua. Amém. Pastor Kesto. Eu gostaria que o senhor explicasse novamente. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Tá, eu gostaria que o senhor explicasse novamente, se não for pedir muito, a questão ali dos filhos de Isaías. Por quê? Isso dissoa totalmente da tradução que comumente temos em mãos, né? Ali a tradução traz uma expressão e não o nome, né? Então, assim, isso muda totalmente o panorama ali do texto, né? Muda totalmente a nossa forma de enxergar aquilo ali. Ótima pergunta, Brandel. É assim, se você atentar em Isaías 6, Isaías 7 ali, você vai ver que ali nascem os filhos de Isaías, né? E ele coloca um do nome dos seus filhos de Shear Yashuv, que significa o remanescente voltará. Então, por exemplo, aquela expressão que está no verso 21, Shear Yashuv, o remanescente voltará, seria o nome dado ao filho de Isaías, né? Que nasceu. Ou seja, simbolizando que aquele que se arrependesse e fosse remanescente, ele voltaria no futuro. O outro filho de Isaías que nasceu, né, que qualquer dia eu vou passar estudo só sobre isso, ele chama Maer Hashlah Hashbaz, que significa toma depressa os despojos e faz depressa, no caso, a presa. E por que Isaías colocou esse nome no seu filho? Porque ele quis dizer que aquele que fosse desobediente seria presa e despojo das nações, né?
E outro filho colocou o nome de Immanuel, que significa Deus conosco. Por quê? Porque se houvesse a techuvá, Deus estaria com eles. E eles se tornariam em quê? Em Shear e Ashuv. Então, ali no verso 21, né, do capítulo 10, quando fala Shear e Ashuv, que fala o remanescente voltará, está simbolizando não só o nome do filho de Isaías, que era esse cumprimento profético que voltaria o remanescente, né? Mas também que esse Deus que estava remoto entre as nações seria conhecido novamente, tá? Eu consegui te responder? Sim, perfeitamente. Glória a Deus. É profundo isso aí, hein? Porque se a gente ler o texto aqui, ó, o texto aqui da Bíblia hebraica Stuttgartensia, os resíduos se converterão, os resíduos de Jacó ao Deus forte. É que a palavra Shear, ela pode ser resto, ela pode ser traduzida remanescente e também resíduo. Então, quando fala resíduo, está falando de resto. E quando fala Yashuv, o verbo shuv, tá? Ele pode ser traduzido para o português como converter, né? E também pode ser traduzido como voltar. Aquele que se converte, ele volta a algo. Uhum. Como que eu sei que eu sou um convertido? Porque eu voltei ao princípio. Então, quando fala o resto, o resto voltará, o resto será convertido, ou seja, está dizendo aquele que sobrou, né? Ele voltou a um princípio, que seria o El Gibor, ao Deus forte, ou a divindade forte. Perfeito. Muito obrigado pela explicação. É muito bom o estudo, muito completo. Fiquei maravilhado também com a questão do fator Melquisedeque ali. Inclusive, eu até disponibilizei aqui, não sei se os irmãos têm acesso aí às informações da reunião, tem um livro aí em PDF, os irmãos conseguem fazer o download aí. Muito bom. Achei excelente também esse, muito interessante. Que eu É um até livro muito bom. menciono. Um livro muito bom. Cadê a Roberta? Me ajuda aí, Roberta. Eu tô. eu tô quietinha, porque eu sempre só falo pra caramba, né? Mas vamos lá. Gostei muito desse estudo, foi muito excelente. Só tenho uma dúvida. Quando você mencionou sobre Molina, você estava se referindo, seria o jesuíta espanhol Luiz de Molina? Exatamente. Ele mesmo. Que deu a visão do molinismo, né? Era só para saber. Isso. Ele viveu no século XV. Isso, exatamente. Eu sabia que você teria alguma informação. Eu achei muito maneiro você entrar na questão do fator de Melquisedeque. Eu realmente ainda não parei para ler, né? Eu ia até te pedir para você ver se você consegue me mandar em PDF pelo WhatsApp. Eu não sei porque eu não estou conseguindo ler. Para você. Manda para Eu mim. mando para você. É muito bom. Quando você estava falando a questão lá da conversão lá na Índia, né? Eu até a passagem de Epimênides, você até mencionou, porque ela veio na minha cabeça na hora. E uma coisa bem interessante quando você mencionou sobre a questão de que dentro das escrituras tem muitas coisas que mencionam, que já foram mencionadas em outras religiões, né? Que nós até temos o hábito de falar paganismo, porque não estava esclarecido como o judaísmo ou o cristianismo, né? Isso me veio à memória uma das obras que eu li, que eu até aconselharia, que é muito bom, que é a Abolição do Homem, né? Fala sobre a abolição da questão da moral, do C.S. Lewis, e ele aborda justamente essa questão. Ele dá um exemplo lá do que ele chama de tão, que seria a lei natural, né? Ele menciona várias leis que estão na Torá, e que elas, na verdade, elas são bem anteriores à Torá,
Tipo, ele menciona várias, e tem um apêndice nesse livro que ele só está fazendo uma correlação com a Torá. Tem do Egito, do Israel, tem da Babilônia, tem dos chineses, tem do romano, aí entra até na questão, depois tem do anglo-saxão, entra um monte de indianos também, eles vão entrar um monte dessas questões de lei, que elas são muito parecidas. Então, tipo, eu encaro isso como uma revelação geral na natureza do ser humano, de forma intrínseca, né? Essa questão de ter coisas que é muito parecida, né? Que estão lá atrás e que elas vêm se refletindo dentro das escrituras. A forma como Deus... Então, eu mudei, tipo assim, um pouco a minha visão em relação a essa questão, porque eu tenho uma questão da lei natural. E que os outros povos, por algum motivo, captaram essa ideia do eterno, por exemplo. E essa Então, Roberto, é muito interessante o que você falou. É muito interessante o que você falou, porque o que nós lemos em João capítulo 1 reflete o que o C.S. Lewis diz, né? E o que o como chama ele, meu Deus do céu? O autor do livro, Fator Melquisedeque, cita também. E as pessoas não dão muita importância às literaturas de C.S. Lewis e também ao livro Fator Melquisedeque, mas são livros que vai abrir muita mente das pessoas, né? É claro que tem que fazer um filtro, porque eles falam um pouquinho de trindade, essas coisas, mas a questão histórica deles são fantásticas, até para fomentar. Quando fala veio para os seus e os seus não receberam, ou seja, a palavra lá atrás já trouxe esse conceito moral que foi perdido através de fazer com que esse Deus se tornasse um Deus remoto. E hoje nós observamos, Roberto, que na nossa sociedade, o Deus da Bíblia ele se tornou um Deus remoto. Não só para os ímpios, mas também para os próprios crentes, porque os próprios crentes não têm mais o conhecimento do próprio Deus da Bíblia. Né? Então, ou seja, C.S. Lewis cita isso, né? E você pode ver que todas as etnias elas têm um conceito desse Deus de alguma forma. Então, isso é muito importante que você falou. Cadê o povo? Tem bastante gente aí, todo mundo Amém. tá quieto aí, todo mundo ficou quieto. Roberta, você consegue abrir o seu áudio aí? Eu abri Tá falhando aqui, eu fechei por isso. A gente não tava conseguindo entender o Pastor Cast, não. Tá vendo agora? Opa, aí, melhorou. Então, como eu estava falando, né, tipo, a fé, por exemplo, como ele menciona que a fé ela vai além do judaísmo, né, o C.S. Lewis, como ele era um anglicano, ele também menciona que a fé ela vai além do cristianismo nesse sentido, porque às vezes as pessoas estão presas. Mas realmente a gente deixa, por exemplo, de ler literaturas assim, só porque a gente discorda de um ponto, a gente perde, né? E as coisas não funcionam assim, a gente perde conhecimento em relação a isso. Então, eu estou estudando, lendo tudo, porque sempre tem uma coisa de bom para a gente poder absorver e aprender. E essa foi uma questão bem interessante. E quando o pastor Casper ele mencionou sobre a questão de João 1,17, né? Ele menciona que o Messias, ele é a essência da Torá, né? Ele está muito nessa questão que as pessoas às vezes não fazem relação, é que o próprio Yeshua, ele é a Torá viva em si. Quando pega nesse nível mais sólido para fazer comparação, a gente consegue enxergar isso de uma forma maravilhosa. Então, para mim, foi um estudo excelente. Eu quero estar de parabéns. Glória a Deus, Roberta. E você falou algo muito interessante, Roberta. Tanto as literaturas de C.S. Lewis quanto as literaturas de Don Richardson, que foi o autor do livro O Fator Melquisedeque, eles são literaturas que são discriminadas dentro de algumas faculdades. Por quê? Porque são livros que fazem as pessoas sair fora da caixa de Perseu. E no caso, inclusive, o próprio doutor Skrifsrud, né, que seria o missionário norueguês, ele foi muito criticado
por volta do ano 1900 na Europa, depois que ele voltou da Índia. Por quê? Porque ele usou termos pagãos para evangelizar o povo santal ali, né? E começou a dar palestras dizendo que a mesma coisa que C.S. Lewis falou, né? Que o Deus da Bíblia ele está além do cristianismo e além do judaísmo, né? Então, por exemplo, se o pastor não tem esse nível de conhecimento que estamos estudando e você fala assim, ó, Deus se revela a povos pagãos, então a pessoa vai falar assim, então como que eu vou pregar a Bíblia para eles? Aí que está o X da questão. A pregação da Bíblia para esses povos vai apresentar para eles o Deus que era remoto para ele. Foi o que aconteceu com o povo santal na Índia, e esse povo, ele se passou a ser um povo chamado de cristão, porque eles entenderam que Ticúrgio, que era o Deus verdadeiro, que estava remoto, que não tinha mais contato com eles, poderia ter contato através do filho de Ticúrgio, que seria Jesus, né? E a palavra Ticúrgio, no caso, na língua santal, significa Deus verdadeiro, né? Então, ou seja, esse missionário usou esse termo pagão, né? Ele foi criticado na Europa, mas quando nós observamos o Evangelho de João, João também utilizou termos pagãos para trazer à tona o verbo encarnado, que seria o próprio Cristo, né? Para evangelizar ali a plateia grega. Então, qual que seria a diferença, né? Porque se João falasse a linguagem hebraica ali, os gregos não iriam entender nada, tá? Então isso é muito importante para a pessoa entender. Exatamente, pastor Kesto. Você fez uma observação muito interessante a esse respeito. Eu, particularmente, por exemplo, por exemplo, eu concordo com o C.S. Lewis, que ele era um anglicano, mas eu posso dizer que ele foi um cara do século XX com uma mente brilhante. Eu sou suspeita porque eu tenho mais 11 obras deles, então eu posso falar muita coisa. Tipo assim, ele para mim é uma pessoa que me surpreendeu muito, né? Ele é uma pessoa, inclusive, ele é estudado, ele foi professor e tutor de literatura, ele tem um conhecimento medieval muito grande, né? Ele foi professor da Universidade de Oxford, lá em livro de 1941. Para a gente ter noção, ele participou, por exemplo, lá da Primeira Guerra, da Segunda ele deu palestra, né? Ele foi um dos cristãos que temos exemplo, por exemplo, que lutou contra o nazismo naquele período, porque ele estava num quadro lá da Inglaterra, estava batendo de frente contra o nazismo. E ele também foi inglês medieval renascentista na Universidade de Cambridge, ou seja, escreveu mais de 30 obras. A gente está falando de uma pessoa que ela é, de uma certa forma, erudita, estudada. Ele não era teólogo, mas tinha uma visão que eu vou dizer que fiquei assim, tipo, gosto muito das literaturas dele, e não é porque eu discordo de um certo ponto dele, por exemplo, que eu jogo tudo, muito pelo contrário. A gente não deve fazer isso, e a gente deve ser maduro nesse ponto. Então, eu concordo exatamente, e a gente ganha muito em relação a isso. Vou parar de falar, porque eu falo muito. Vou dar espaço para os irmãos falar. Mas eu amei. Glória a Deus. Eu fico feliz que os irmãos gostaram. Tem mais alguém para falar? Além da Roberta? A graça e a paz a todos aí. Pastor Wagner, graça e paz. Eu gostei da situação que o livro que o senhor citou aí, o presbítero Brendel, vai dispor para todo mundo aí. Pessoal, essa questão de deixar de ler um autor por causa do ponto de vista da restauração, eu gostei muito quando a Roberta falou aí. Nós temos muito que aprender também com esses professores, e não podemos esquecer, pessoal, de onde, né, nós saímos. Tem muita coisa boa, bagagem boa, também informação histórica boa.
quando citou aí a parte de missões, meu coração começa a estremecer, porque já tinha lido o que o senhor comentou aí, sabe? De usar termos locais. Paulo mesmo fez isto. Ele citou Epiminendes para falar aquela frase, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Puxa vida, a gente que vive, a gente da área de missões sabe que o objetivo dele ali, como o pessoal não conhecia, né, o Tanakh, ele teve que citar um poeta local para aqueles que estavam ouvindo ali, com o intuito de anunciar as boas novas, anunciar o Deus verdadeiro. Muito top essa aula. O Eterno continua abençoando a todos vocês. Pastor Kesto, forte demais o negócio aí, tá? O pastor Wagner, você falou algo muito interessante, lá em Tito 1, em Tito, capítulo 1, verso 12. Se não me engano é Tito 1, verso 12. Paulo, ele chama Epimênides de profeta. Entendeu? Paulo chama Epimênides de profeta. Epimênides viveu no século 6 antes de Cristo, na época de Platão, né? Ele residia, no caso, em Creta, e ele adorava o Teos. Ele adorava um Deus único, né? Que ele chamava de Agnatos Theos, desconhecido Deus. Por quê? Porque esse Deus soberano que as nações tinha se afastado se tornou remoto, longínquo, devido à questão do panteísmo, né? Então, ou seja, mas Epimênides usava animais puros para fazer sacrifício, inclusive quando no século 6 a.C., quando houve a praga em Atenas, né, que Onícias ele foi até a sacerdotisa e falou assim: poxa, nós invocamos todos os deuses, Atenas ele utiliza deuses de todas as nações. Quem faltou invocar ainda? Vai lá na ilha de Creta, chama um tal de Epimênides que ele vai saber o que fazer. E chegou lá, ele escolheu, no caso, animais puros, cabras negras e brancas, né? E falou assim, ó, deixa elas sem comer um dia, quando você soltar elas na grama, aquelas que se curvarem é para se fazer sacrifício. Aí perguntaram para ele assim, mas como que a gente vai saber qual que é... Mas as cabras vão fazer isso, né? Qual que é o nome desse deus? Escreve lá, no caso, Agnatos Theos, né? E esse altar ficou exposto ali em Atenas, né? E quando foi feito o sacrifício ali, em 3 dias passou a praga, e Epimênides ele faz a sua oração. Inclusive, nesse livro aí, Fator Melquisedeque, o Dom Richardson, ele escreve ali, né, algo que foi escrito por Platão, sobre, no caso, Epimênides. Ele cita ali a oração que Epimênides fez, e falou assim, Deus, Criador dos céus e da terra, né? Deus desconhecido, que as pessoas não têm contato, então, no caso, parafraseando, tenha misericórdia, e curou o povo ali, curou o povo, através da oração de Epimênides, ou seja, nós não sabemos, mas Epimênides poderia fazer parte das 10 tribos, e sabia que existia remotamente um Deus que os seus ancestrais seguiram, mas devido às circunstâncias da idolatria, se afastaram. Isso é muito importante. E quando Paulo vê lá esse altar, ele lembrou da história de Epimênides e falou assim, ó, esse Agnatos Theos aí é o Deus de Israel. Formidável. É isso aí mesmo, é Tito 1,12, tá? Tito 12? Se você isso quiser aí. ler aí, pastor Wagner, pode ler pro pessoal aí. Foi mesmo. Dentre eles, seu próprio profeta, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Fecha aspas.
E esse texto aí de Tito, Paulo está falando de questões eclesiásticas, né? Tem um contexto muito interessante aí. Sem contar, pastor, Menandro também, ele cita Menandro. Paulo é uma mente brilhante, Ele sai citando Menandro e o pau começa a quebrar. ele cita Menandro, ele cita, no caso, Aratos, né? As más conversações corrompem os bons costumes, Aratos. É forte. Nossa, Os poetas pagãos aí, né? gente. Tem mais perguntas aí? Maurício, não sei se ele está ainda aí. Se não tiver, eu vou estar encerrando. Pastor Gerson, Cristina. Pastor Gerson hoje já saiu, deve estar se sentindo Tranquilo. bem, não? Vamos estar orando por ele. Cristina falou aí, mas parou, né? Tá em paz, tranquilo, abençoado o estudo, que Deus continue abençoando você, pastor Kester. Glória a Deus. Tem trazido luz, né, para as nossas mentes aqui, através da palavra do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, Bradel, fica a seu critério aí, Bradel. Se você quiser na semana que vem tá fazendo as perguntas aí, você... Vamos conversar melhor então depois sobre isso e a gente traça uma estratégia junto. No mais, Sim. foi perfeito o estudo, foi muito completo, muito detalhado, muito bem explicado também, que o Eterno continue te abençoando. Vou interromper a gravação